lanche frio com pão integral, presunto e mussarela. Olha que bonito que fica. Pão integral, margarina derretida, orégano, presunto, mussarela derretida, orégano. 2 fatias, ó, fica muito gostoso. E para acompanhar, um guaraná. Não vou revelar a marca do guaraná aqui, mas é um guaraná brasileiro, tá? Fábrica brasileira, é uma delícia. E inscreva-se nesse canal da Lia Ribas Produtora para mais dicas de receitas e lanches rápidos. Curta, comente, compartilhe. Olha que lindo. Lia.